Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão do nosso programa. Esse programa é uma resposta ao vídeo Extermínio Étnico e Perseguição Racial na União Soviética, feito pelo senhor Leonardo Bruno de Oliveira, o Conde Lopé, que é o nome do blog dele. Antes de começar esse vídeo, quero dizer que eu ainda não elaborei uma resposta a dois vídeos feitos pelo Conde, porque eu me dei ao trabalho de, neste fim de semana, ler duas obras do Viktor Kravchenko, do Richard Pipes, que é o trabalho dele sobre a Revolução Russa, e estou concluindo agora Communism a History, que é um livro, um dos livros, talvez, na realidade nem um livro ele cita apenas o autor. Aliás, a impressão que se tem quando a gente vê esse canal do Conde é que, pelo menos quando o assunto é a União Soviética, ele só leu 3 autores sobre isso. Que é o Richard Pipes, que ele cita em todo o vídeo que ele faz sobre a União Soviética, é o Robert Conquest e o Viktor Kravchenko. Aparentemente são os únicos autores que ele leu. Nesse vídeo, ele resolveu dar uma inovada, citar a senhora Neumann, de quem nós falaremos mais adiante. Entretanto, eu quero deixar um conselho aqui para o senhor Conde, e principalmente para quem lê, para quem acompanha o blog dele e realmente leva a sério essas coisas que ele coloca. Eu não tenho a menor dúvida de que o senhor Conde, seja quais forem as intenções dele, ele é um indivíduo que, de certo modo, possui uma leitura a respeito do assunto, só que o problema é que a leitura dele é insuficiente. É insuficiente e muitas vezes ele, por carecer de uma leitura, de um conhecimento sobre o assunto, ele prefere jogar factoides. O que é um factoide? Factoide é especulação, é o que ele acha. O Conde, nesse vídeo dele, ele não expõe fatos, ele expõe o que ele acha, inclusive expõe erros grosseiros que qualquer pessoa, independente de ser comunista, nacionalista, irá concordar comigo. Por exemplo, o erro mais grave de todos é quando ele diz que Stalin perseguiu os cossacos. E outro mais grave ainda, esse sim é o ápice, e mostra a falta de credibilidade a total falta de credibilidade dos argumentos dele, nesse vídeo, no qual ele acerta praticamente apenas alguns fatos, assim como alguns nomes, é quando ele menciona que os cossacos são uma nação, uma etnia da União Soviética, o que é absolutamente inverídico, absolutamente falso. Eu devo lembrar para você, Conde, que eu não estudo apenas a história soviética, eu também estudo a cultura soviética e a cultura russa. E mais do que isso, eu moro na Rússia. Mais do que isso, eu moro na cidade que, pelo menos segundo dados do ano 2014, foi a cidade que mais recebeu refugiados ucranianos. Ou seja, eu tenho duas opções para constatar se as informações do Conde são verdadeiras ou se não. Uma delas é abrir ali o meu guarda-roupa e consultar a minha biblioteca. E outra, muito mais rápida, é eu sair à rua aqui, que é muito fácil se encontrar nas ruas, um descendente de um uzbek. Os uzbeques são o segundo grupo migratório, pelo menos segundo dados de 2014, são o segundo. Em primeiro lugar estão os ucranianos. Esse cap aqui, que você está vendo, que eu fiz questão de colocá-lo exatamente para esse vídeo, ele é um presente a propósito de um cossaco. É um presente do meu camarada Andrei Nikolenko, do Partido Comunista da Federação Russa, precisamente do Komsomol, ou seja, a Juventude Comunista. Ele me deu esse presente quando nós nos conhecemos no ano 2016, em meados de abril. Ele que também é apelidado de Papai Noel Comunista, uma vez que quando nós fazemos os nossos encontros de Ano Novo, geralmente ele utiliza o uniforme do Papai Noel e distribui presentes. Ele, a propósito, é cossaco. Ele é cossaco. Os cossacos que, na Rússia, são os únicos que possuem o direito de caminhar com uma chashka.
Shashka, para quem não sabe, é a arma branca dos cossacos, utilizada pelos cossacos, né, incorporada às Forças Armadas Russas no século XIX, originalmente dos povos do Cáucaso. A Shashka russa é mais parente do facão do que da espada. Aliás, sequer é derivada da espada, é derivada da faca, exatamente por isso é uma espada de uma mão, muito leve e com extremo poder de corte, maior inclusive que o da katana japonesa, que também, pelo menos a versão que se conhece hoje, é do século XIX. E o fato é que você dizer que cosaco é nacionalidade é algo tão absurdo quanto dizer que cangaceiro é nacionalidade. E você afirmar que estar em promover o genocídio de cossacos é tão absurdo quanto você dizer que Getúlio Vargas promoveu o genocídio de cangaceiros. Os cangaceiros nordestinos que não eram nacionalidade, eram um grupo social. E grupo social, você não pode promover um genocídio contra grupo social. Por quê? Porque grupo social não é nação, não é grupo étnico, não é grupo religioso. O Conde, eu posso até aceitar que ele cometa, né, equívocos seríssimos quanto à história russa, uma vez que o Conde não mora na Rússia e o Conde não tem materiais sobre isso. Né? O Conde tem materiais insuficientes para estudar a Rússia, além do que ele, pelo menos pelo que eu sei, o Conde nem fala russo, onde você tem, por razões óbvias, a maioria dos materiais disponíveis sobre a Rússia, e nem fala inglês, onde você tem um grande número, né, de materiais sobre a Rússia. Inclusive, eu sou até levado a crer, né, que eu tenho minhas sérias dúvidas de que o Conde realmente tenha lido pelo menos uma obra do Richard Pipes. A julgar pelo fato de que pelo menos as obras que eu li, né, eu não baixei elas nem em inglês, baixei uma delas em inglês de fato, a outra eu baixei em russo, mas eu não encontrei nem em língua portuguesa. Eu posso estar enganado, né? Talvez elas realmente existam, se existem, pelo menos na minha busca pela internet eu não vi. Acabei baixando a versão do VK, que é uma versão gratuita e mais fácil de encontrar. Então, como eu ia dizendo, que o Conde se equivoque, né, com relação à natureza dos cossacos, isso é plenamente admissível. Agora que o Conde, que estudou direito, não saiba o que é genocídio, isso sim é algo para se envergonhar. Porque aqui, né, no artigo de Simone de Alcântara Savazzoni, ela tem um artigo chamado Crime de Genocídio, publicado pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG, que é um advogado e doutrinador famosíssimo no Brasil. E aqui ela aborda o conceito de genocídio, que é a junção de genos, né, que significa raça, povo, ou tribo, com cedere, né, que significa destruição, aniquilamento, ruína ou matança. Ela menciona aqui, como o nome atual apareceu na obra de Liemkin, né, Axis War in Occupied Europe, né, no qual, pouco antes da convenção, né, foi feito um acordo sobre esse tema, e assim o artigo 2 da Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio de 1948 dá a perfeita definição do crime de genocídio. Lembrando que para que um crime de genocídio seja estabelecido é necessário que haja julgamento. Em qualquer país, né, em qualquer Estado de direito, incluindo aí o Estado de Direito Socialista, qualquer crime, para você chamar alguém de criminoso, para você acusar alguém de ter cometido genocídio, é preciso que haja trânsito em julgado. O fato de alguém ter sido preso, acusado de crime de genocídio, não quer dizer que necessariamente que esse indivíduo tenha cometido genocídio. O exemplo mais famoso de todos é o caso de Slobodan Milošević, ex-presidente da Sérvia, na época se chamava Iugoslávia, que era Sérvia e Montenegro. Ele foi acusado de crime de genocídio, foi preso, morreu na prisão. Meses depois da morte dele, após todas as investigações realizadas, ficou concluído que ele não cometeu crime de genocídio.
ficou estabelecido, ficou comprovado, né? Ele que gosta tanto de falar, né, do julgamento, né, do Viktor Kravchenko, é interessante que o Conde ele só acompanha os julgamentos que interessam a ele, né? Porque, por exemplo, esse do Slobodan Milošević ele nunca mencionou. E evidentemente que eu não conheço, né? Talvez o Conde conheça, o Conde que agora quer inventar nacionalidades, não conheço nenhum julgamento que afirma que Iosif Vissarionovich Stalin foi condenado por crime de genocídio. Não existe esse julgamento. Se você for procurar nos arquivos da ONU, se você for procurar no Richard Pipes, se você for procurar no Robert Conquest, se você for procurar na Hannah Arendt, se você for procurar na Anne Applebaum, você não vai encontrar nenhuma fonte para um processo transitado em julgado que declara que Iosif Vissarionovich Stalin ou que a União Soviética tenha cometido crime de genocídio, e isso retira completamente, né, do seu blog qualquer pretensão, qualquer credibilidade quando você afirma que a União Soviética cometeu o crime de genocídio. Porque esse julgamento, né, algo que cheira até a Nuremberg, ele simplesmente não existe. Nuremberg, que a propósito, declarou a Alemanha, o Conde afirma aqui, né, lá pela metade do vídeo dele, que os comunistas, né, fanáticos alegam, né, que foram os alemães que cometeram o massacre de Katyn. Só que essa afirmação não é feita por comunistas fanáticos, essa afirmação foi feita pelo Tribunal de Nuremberg da ONU, o mesmo tribunal que afirmou, né, que houve um genocídio contra os judeus chamado Holocausto. Então, o Conde, ele mais uma vez aqui, ele falta com a verdade, mais uma vez aqui, ele próprio tira a sua própria credibilidade. E reparem que até agora eu não mencionei um único autor comunista, né, um único autor, nem mencionei Ludo Martens, né, nem mencionei o Grover, nem mencionei quem quer que tenha sido. Estou aqui citando puramente documentos jurídicos que refutam completamente essas invencionices do Conde. E o mais interessante, né, para vocês terem uma ideia aqui da falta de compromisso do Conde, né, com a verdade nesse vídeo dele, é que ele afirma o seguinte, ele faz na realidade duas afirmações. Ele primeiro afirma, ele primeiro afirma que os cossacos eram uma nacionalidade. Nós aqui já refutamos completamente esse mito. Se você chegar para um cossaco e disser que é nacionalidade, eles vão simplesmente negar isso aí. Todo cossaco é russo ou ucraniano. Se nós considerarmos a tropa cossaca, né, a tropa, quer dizer, o cossaco enquanto tropa, você vai encontrar cossacos na Pérsia, você vai encontrar cossacos na Polônia. Entretanto, eles não têm nenhuma relação com os cossacos históricos, que estão vinculados à Rússia e à Ucrânia. Cossaco, que a propósito vem do turco, né? Cossaco tem a mesma origem do termo cazaque, né? Significa cavaleiro. Eram camponeses que viviam na época nas fronteiras do Império Russo e que, de forma independente, agindo como comunidades independentes, eles defendiam as fronteiras do Império Russo, depois acabaram jurando a sua lealdade ao Tsar, né, durante a época de Bogdan Khmelnytsky, né, cuja miniatura vocês estão vendo aqui, que foi um dos cossacos mais famosos, considerado como um herói tanto na Rússia quanto na Ucrânia. Os cossacos que, a propósito, lutaram contra os nazistas, os cossacos do Kuban, já no século... Você reconhece o cossaco geralmente por esse tipo de chapéu aqui, a chamada paparra, com esses detalhes. Eu tenho esse tipo de chapéu, mas não com esses detalhes. Você vê, se você consultar os vídeos, né, o arquivo histórico da Parada da Vitória, você vai ver lá os cossacos do Kuban. Você vê aqui, né, o kinjal, ou seja, o punhal típico, né, e vê aqui a indumentária típica, indumentária no caso do século XIX, né, do século XIX, utilizada até hoje em eventos cerimoniais. Se percebe que há uma pequena diferença, né, dos cossacos, por exemplo, do Zaporozhia, né, lembrando que há diferentes tipos do cossaco. Você tem os cossacos do Kuban, como esse aqui, né, que eram os cossacos comunistas. Essa é uma miniatura histórica, a propósito,
historicamente fidedigna. Isso aqui não é só um brinquedinho como alguém talvez possa imaginar. Se você fizer uma pesquisa sobre os cossacos, você vai ver que havia o cossacado do cubano, você vai ver que havia o cossacado de Zaporozhia, você vai ver que há até cossacos da Sibéria. Né? Então, quer dizer, os cossacos são um grupo social bastante heterogêneo e que, inclusive, ao longo de sua história, eles se dividiram em várias oportunidades. Né? Por exemplo, na época da guerra do Império Russo contra a República das Duas Nações, a maioria dos cossacos ficou com o Império Russo. Entretanto, alguns cossacos ficaram do lado da Polônia e da Suécia, como foi o caso de Stepan Mazepa, né? Mazepa, que é considerado, ele que é um traidor, a propósito, um traidor evidentemente que para os russos e para os ucranianos, é considerado hoje um herói nacional na Ucrânia. Né? Quer dizer, um caso raro no qual seria como Domingos Fernandes de Calabar ser considerado um herói nacional em Portugal. Né? Quer dizer, uma coisa completamente absurda. Então, o conde ele demonstra completa ignorância no que diz respeito aos cossacos. Né? Ele ignora, por exemplo, o fato de que durante a Revolução Russa, muitos cossacos ficaram no Exército Branco. Entretanto, muitos cossacos também ficaram do lado do Exército Vermelho. Durante a Segunda Guerra foi a mesma coisa. Muitos cossacos eles ficaram do lado da Alemanha nazista. Muitos cossacos, a sua maioria inclusive, ficaram do lado do Exército Vermelho. Você tem inclusive casos, uma batalha muito famosa, infelizmente eu não lembro agora o nome dessa batalha, que se deu no sul da Rússia, no qual os cossacos, né, partiram para cima dos nazistas com as suas chasque. E se você lê os relatos, né, os diários dos oficiais nazistas da época, você vai ver que é algo assustador. Os nazistas comentam que até parecem que os cavalos que eles montam são cavalos de ferro, porque eles atiram e continua vindo, né, o ataque de cavalaria para cima. Né? Imagina só, você na Segunda Guerra você tem um equipamento extremamente moderno, como um fuzil, como uma submetralhadora, e simplesmente ser morto, né, por um cara de espada. Né? Você tem um braço arrancado por um corte, uma chasque que é uma espada muito afiada, minha gente. Muito afiada, que só em você pegar ela corta até sua alma. Né? Extremamente afiada. E eles venceram essa batalha. Verdade, né, com apoio de tanques soviéticos, apesar de que os alemães também tinham tanques nessa batalha. Né? Eu posso escrever detalhes depois para quem se interessar. Então, ou seja, esses são fatos que o conde ele negligencia, né, em sua tentativa, né, de forçar a barra, quer dizer, de fazer acusações absolutamente levianas contra Stalin, né, acusando Stalin de ser racista, né, uma coisa completamente sem noção. Essa é a primeira grande mentira que o conde conta no seu vídeo, e aqui nós vamos partir para a segunda, que é quando o senhor Leonardo Bruno alega em seu vídeo que Stalin deportou milhões de alemães para a Sibéria. Olha, conde, existe um problema muito sério com essa sua afirmativa, né? E eu aconselho você a pesquisar um pouco mais antes de você fazer os seus vídeos para não ser pego, né, de forma vergonhosa como essa aqui. Eu vou pegar agora um arquivo, basta você abrir um artigo da Wikipédia, né? A Wikipédia nesse momento ela pode ser útil, e você tem aqui uma informação preciosíssima. Nós temos aqui, acho que dá para vocês verem aí, um artigo da Wikipédia sobre a República Socialista Soviética Autônoma dos Alemães do Volga, né? Автономная Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья. E aqui nós temos a seguinte informação: население, ou seja, a população, dados de 1939, 606.532 mil pessoas. Composição nacional, alemães, russos, ucranianos e outros. Área de 27.400 km². Eu gostaria que o senhor Conde me explicasse como, em uma república, né, com 606 mil alemães, vamos supor que todos sejam alemães, o que não é o caso, Stalin conseguiu multiplicar, né, em várias vezes, a ponto de você chegar ao número de 2 milhões.
Como é que, com uma república de 600 mil pessoas, Stalin deportou 2 milhões de pessoas dessa república para a Sibéria? Explique isso, Conde, por gentileza. Pode ser que você... talvez seja mais fácil, né, você admitir que, além de falsificar a história, além de forjar nacionalidades com o intuito de garantir visualização para os seus vídeos, também agora esteja dando uma de falsário de matemática. Né? Então, vamos baixar um pouco a bola, né? Vamos ser mais humildes, vamos tentar apresentar os fatos como eles são e não factoides, com o intuito de ganhar o debate. Né? Porque eu, pelo menos, por mais que eu tenha provado aqui que o seu vídeo é inteiramente falso, né? Quando você acusa comunistas de serem genocidas, né? Assim como também de serem fanáticos, né? Esse tipo de coisa, eu não ganho nada com isso. Hoje é dia de pagar o meu aluguel, que eu saiba, eu não vou ganhar um aluguel de graça simplesmente por eu estar, né, desmascarando essas abobrinhas que você coloca no seu vídeo. Então, por favor, seja um pouco mais humilde, tenha um pouco mais de respeito pelas pessoas que acompanham o seu blog e pare de acusar o nosso blog de falsificar a história, porque isso é algo que nós definitivamente não fazemos, nós não ganhamos nada com isso e nós nem temos interesse nisso, né? Então, você viu aqui que eu refutei muito facilmente as suas informações com um artigo jurídico, né, com fatos sobre a história dos cossacos e com um artigo da Wikipédia. E poderia ir muito, claro, mencionando também o julgamento de Nuremberg. Eu poderia ir muito mais além, né, como, por exemplo, citar o fato de que no Exército Vermelho serviram alemães. Lembrando que o próprio Exército Vermelho teve, né, um soldado condecorado, um comunista chamado Hitler, né? Semyon Konstantinovich Hitler, né? Soldado do Exército Vermelho, que a propósito era judeu, com esse sobrenome. Quem sabe, né, se o homônimo dele também não era judeu. Eu poderia mencionar alguns fatos aqui de um site chamado Historia Государства, né, statehistory.ru, como você está vendo aqui, e pelo símbolo que você está vendo, você sabe claramente que não tem nenhuma relação com o Partido Comunista, né? Você que gosta de dizer que toda fonte que eu consulto é comunista, o que não é verdade. Ele menciona aqui alguns fatos interessantes, né? Por exemplo, eu vou ler apenas um parágrafo, no qual ele menciona que os comandantes da fortaleza de Brest, né, que talvez muitos conheçam pelo filme A Resistência, ele menciona que o comandante de regimento era o Major Dulkait. Ele ainda menciona nomes como o tenente-coronel do serviço do Corpo de Saúde é Kohl. Menciona o tenente-coronel G. Schmidt, o primeiro-tenente Wagenleitner,